A pergunta que não quer calar: vai ter a segunda temporada de Shogun? Bom, se me perguntassem isso semanas atrás, eu diria que não. Mas após alguns comentários do elenco e dos criadores da série, minha opinião mudou um pouco. Fala pessoal, eu sou o Daniel e se você está aqui no canal há mais tempo, provavelmente deve ter acompanhado as análises de todos os episódios de Shogun, essa série incrível que reuniu história, adaptação de livro, personagens magníficos, uma produção muito bela, toda bem estruturada e que chamou muita atenção. A primeira temporada, a série em si foi considerada uma minissérie, então os primeiros assuntos, que haveria só uma temporada, chamou realmente muita atenção. E as pessoas começaram a perguntar, vai ter uma segunda temporada, vai ter uma segunda parte? Alguns assuntos ali também do episódio final da série em si ficaram um pouco resolvidos, mas nem tanto, o que levou a este questionamento. Como eu comentei bem no inicinho do vídeo, inicialmente, há semanas atrás, se me fizessem a pergunta, Daniel, o que você acha? Vai ter uma segunda temporada de Shogun? Eu ia responder, não, cara, é uma minissérie, os criadores dessa minissérie já falaram que não, que o livro tem um final ali, então eles vão seguir isso. Realmente existe uma fidelidade em vários acontecimentos ali dos livros, mas claro, como é uma adaptação, tem as mudanças também. E falando em mudança, o discurso agora após o final da série mudou um pouco, principalmente em uma entrevista que os criadores da série, que é a Rachel Condal e o Marks, são um casal, comentaram sobre a produção em si e também sobre essa possibilidade de uma segunda temporada ou de uma série que retrate esse período, com novos personagens. Então fica ligado que aqui eu vou comentar sobre tudo isso. E também me siga no meu perfil lá no Instagram, porque lá eu trago as notícias de uma forma mais simultânea. Então, todas as informações que vão saindo, ou também trazendo críticas, indicando séries, filmes, dá uma seguida por lá, porque vale a pena. O último episódio termina essa jornada, mas deixa muitas coisas em aberto, porque mostra o Toranaga explicando o seu plano e o que iria acontecer no futuro. Porém, tudo isso é criado dentro da imagem, dos pensamentos que ele desenha lá pra frente. E existe aquele questionamento, será que isso realmente acontece? Será que isso realmente vai acontecer? E essa pode ser uma brecha para a segunda temporada, pelo menos é isso que muitos dos fãs da galera que curtiu a série vem comentando aí nos meus vídeos, nos tópicos, nas publicações relacionadas a Shogun, a gloriosa saga do Japão. E o ator Hiroyuki Sanada, que faz o Toranaga em Shogun, comentou sobre essa possibilidade de estender essa história para uma segunda parte, para uma segunda temporada, porque ele disse que a série em si tem muitos artefatos históricos, segue parte da história do que aconteceu no Japão. A série Shogun é adaptada do livro Shogun de James Clavell, só que ele, na hora que foi escrever a história do livro, ele se baseou na história real, nos acontecimentos reais do Japão feudal e todo esse período que teve essa briga pelo poder. Ele tem uma escrita muito semelhante também com o Bernard Cornwell, que escreveu o livro Crônicas Saxônicas, no qual a série The Last Kingdom adaptou para a TV. Então, se você já assistiu The Last Kingdom, sabe que a série tem toda aquela história criada pelo Bernard, só que no fundo também tem quesitos históricos. E o James Clavell fez a mesma coisa com o Shogun. E lembrando, o Hiroyuki ele não é só o ator do Toranaga, ele também é produtor da série, então ele tem certas influências nas ações, nas coisas que aconteceram nessa primeira parte e que podem acontecer nessa segunda, se realmente rolar uma segunda temporada. E em uma entrevista ao jornal The Hollywood Reporter, ele disse o seguinte: ninguém sabe o que vai acontecer agora, mas temos história, modelos históricos reais e claramente sabemos o que aconteceu. Então sim, tudo depende da reação do público. Cara, se for depender da reação do público, eu acho que a galera quer uma continuidade sim, e principalmente baseado na história. A história desse período é muito rica, tem muitos conflitos mesmo após o Toranaga meio que unificar o Japão. Então
Então tem muitas tramas a serem abordadas. E essas palavras dele foram ditas antes mesmo do início de Shogun. Então já mostra que já tem uma pólvora ali esperando para ser colocada a fogo, estourar e quem sabe ter uma continuação. E os criadores da série, a Rachel Condal e o Justin Marks, que são um casal, também deram uma entrevista, só que após o final da série, onde eles responderam muito sobre o enredo e, claro, veio aquela pergunta que todo mundo quer saber e por isso que você está aqui nesse vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like, tá? Nesse vídeo aqui, se você estiver curtindo. Que é, vai ter uma segunda temporada? E essa foi a resposta dada pelo Justin Marks. Não sei. Eu continuo dizendo que queremos que todos estejam na mesma página quando se trata do livro. E espero que agora o público da TV e o público do livro estejam na mesma página sobre o que é a história e onde ela se resolve. Acho que se tivéssemos uma história, se pudéssemos encontrar uma história, estaríamos abertos a ela. Mas não acho que alguém queira esquiar sem um roteiro e tudo mais. E também é sobre as pessoas quererem mais disso. Ou seja, se tiver uma nova história para ser contada ou se tiver uma oportunidade para continuar esse enredo, eles vão fazer. Ao mesmo tempo que é difícil, porque ele até se refere como esquiar em um caminho assim sem história, que é basicamente, olha, como que a gente vai continuar sem ter algo para se escorar, né? E no caso dessa primeira parte da minissérie em si, foi o livro. O livro em si consegue dar uma trajetória para eles, mesmo que seja baseado na história real, que tenha pontos ali da história real. Mas o livro é ficção, em grande parte também, é um romance. E essa versatilidade, essa mescla que existe entre o real, entre o fictício, que cria toda essa história perfeita que foi adaptada em Shogun. Então, se você não tem esse caminho, esse ponto inicial para seguir, né, na verdade, desse caminho, fica um pouco mais difícil de contar. E isso pode ser uma das dificuldades que eles poderiam se deparar na hora de fazer uma história ali para a segunda temporada. E sempre tem aquela pergunta, né? Ah, se o público quiser mais, depende da reação do público. E a reação do público ao final da série foi muito positiva. Então, em relação a isso, não tem muito problema. E existe uma mudança de tom, porque os criadores lá, semanas atrás, no início da série, falou que não, que ia ser só uma minissérie mesmo, porque o livro já tem um final, então estava tudo definido. E após todo o sucesso de tudo que aconteceu, eles mudaram de ideia e vêm com um novo discurso. Olha, se a galera quiser, se a gente encontrar uma outra história, a gente pode contar. E não tenham dúvidas que eles serão pressionados, porque é uma série da FX. A FX pertence à Disney e você sabe, quando uma coisa começa a fazer sucesso que pertence à Disney, meu amigo, eles vão fazendo para ganhar grana e eles não perdem grana de jeito algum. Principalmente agora que a Star vai acabar aqui na América Latina e tudo vai ser concentrado no Disney Plus. Então uma história como Shogun, uma história que aborda esse período, ser diferente daquelas produções family friendly que a Disney aborda, já dá um upgrade para essa chegada, para essa concentração tudo no Disney Plus. Ter uma história como Shogun fortalece muito. Então vai ter uma pressão para que eles façam uma segunda temporada ou contem uma nova história que também se baseiam aí no povo oriental. E isso também é interessante e o Marks falou sobre isso nessa entrevista. Se você não sabe, o James Clavell, que é o escritor de Shogun, tem o que é chamado de Asian Saga, ou a saga asiática, onde existem 6 volumes, 6 romances em que ele aborda histórias da cultura oriental. Mas claro, cada um desses livros aborda história localizado em países diferentes, como Shogun, fala ali sobre o enredo do Japão naquele período ali feudal, e tem outros livros como Taipan, que já conta sobre meio que a fundação de Hong Kong, que foi ali nos meados do século XIX, mais ou menos, quando estava tendo a Guerra do Ópio e tudo mais. E o criador de Shogun falou que neste momento está lendo Taipan e está fascinado pela história do mesmo modo que ele ficou fascinado com Shogun. Então foi inventada uma ideia de antologia, que tem essa mesma pegada assim da cultura oriental em si, e que está dentro do gênero, está dentro meio que do box ali do James Clavell,
Cruel, que tem Taipan e tem Shogun, mas que abordam a história em um período e em um local diferente. A dificuldade que o Marcos falou nessa questão de antologia é que, como Taipan não se passa no Japão, então eles têm que fazer algumas mudanças, né? Não é só uma mudança de período, porque não é simplesmente sair ali de 1600 e ir para 1850 fazendo essa mudança de época, e sim tem toda uma mudança de cultura, de percepção de mundo, porque o Japão é uma coisa, a China é outra. Por mais que eles estejam no mesmo continente, tem toda uma diferença, assim, até mesmo de ideias dentro desse contexto. Enfim, abordar Taipan não seria uma má ideia. Os criadores de Shogun já mostraram que tem capacidade para trabalhar dentro dessa cultura oriental. Mas aí, o que você prefere? Uma segunda temporada de Shogun? Acha que isso vai rolar? Ou uma nova adaptação de uma outra obra do James Clavell abordando a cultura oriental? Comenta aí embaixo, eu quero ver sua opinião. O vídeo foi esse, pessoal. Muito obrigado pela sua visualização. Tamo junto. Tem meu Instagram passando aqui embaixo, como falei pra vocês. Sigam lá porque tem muitas dicas e informações quase simultâneas nesse perfil. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para mais informações, críticas, listas e tudo mais sobre séries e filmes. É isso, tamo junto e fui!